Olá, estudantes do UFSU de Minas! Estamos aqui para apresentar mais uma aula de Fundamentos da Matemática. A aula de hoje vai tratar de operações com números inteiros. Essa aula foi preparada por mim, Carlos César, e pelo professor Francisco Felipe. Muito bem, qual que é a motivação da aula de hoje? Quais são as operações básicas possíveis com números inteiros? Qual é o valor de x inteiro que satisfaz a expressão x, que multiplica x² mais 2, igual a x à terceira mais 4? Vamos tentar responder a essa pergunta até o final da aula de hoje. Os números são compostos de vários conjuntos. Então nós temos o conjunto dos números naturais, que são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, que é composto pelos números naturais mais os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui nós temos a representação desses conjuntos. Conjunto N dos naturais, conjunto Z dos inteiros e acima desses conjuntos nós temos o conjunto dos números reais. Aqui nós temos a representação da reta dos números reais. Então nós temos os números inteiros aqui e entre esses números inteiros existem os números reais. Vamos falar sobre algumas propriedades das adições e das multiplicações. A primeira propriedade que nós vamos falar é a propriedade da associação ou a propriedade associativa. Nesse caso, nós associamos A mais B mais o número C, igualando com A mais a associação de B com C. Então, muda-se a associação. Aqui na primeira parte, A associa-se com B e na segunda parte, B associa-se com C. Vamos ao exemplo numérico. Se A for igual a 2, B igual a 3 e C igual a 4, nós teremos associação de 2 com 3, mais 4, 2 e 3 são 5, 5 mais 4 igual a 9. Do outro lado, associação de 3 com 4. 2 mais 3 associado com 4 serão 2 mais 7, primeiro parênteses, depois 7 mais 2, 9. Ou seja, a propriedade associativa ou da associação, ela de fato funciona para a adição. Para a multiplicação, primeiro A se associa com B e depois B se associa com C. Exemplo numérico novamente, 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 6 vezes 4, que é igual a 24. Do lado direito, 2 que multiplica 3 vezes 4, primeiro 3 vezes 4, 12, 2 vezes 12, 24. Ou seja, a propriedade da associação também é válida para a multiplicação. Propriedade comutativa. A propriedade comutativa, eu tenho os valores A mais B e B mais A. Então, eu faço a comutação, eu troco A com B e a resposta deve ser a mesma se a propriedade for válida. E na multiplicação, A vezes B igual a B vezes A. Exemplo numérico, 2 mais 3 deve ser igual a 3 mais 2. Do lado esquerdo, 2 mais 3, 5. Do lado direito, 3 mais 2 também 5. No caso da multiplicação, 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 vezes 2 também é igual a 6. Ou seja, de fato, a propriedade comutativa ela é válida para a multiplicação e para a adição. Propriedade distributiva. A propriedade distributiva, eu tenho A que multiplica B mais C, deve ser igual A multiplica B e A multiplica C. Para os valores de A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 4 novamente, 2 que multiplica 3 mais 4 será igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 4, utilizando a propriedade distributiva. Do lado esquerdo, 3 mais 4, 7, 2 vezes 7, 14. Do lado direito, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 6 mais 8 também 14, ou seja, a propriedade distributiva é válida nesse caso. Elemento neutro. O elemento neutro é aquele elemento que ele não altera o valor da sua adição ou da sua multiplicação. No caso, para adição, se eu somo A mais 0, deve ser igual a 0 mais A, que deve ser igual a A. Então, o elemento 0 é o elemento neutro para a adição. Exemplo numérico, se A for igual a 2, 2 mais 0 é igual a 0 vezes mais 2, que é igual a 2. De fato, verdade. Para a multiplicação, o elemento neutro é 1. 1 vezes A é igual a A vezes 1, que é igual a A. Ou seja, multiplicar o A pelo elemento neutro não altera o elemento.
No caso do exemplo, 1 vezes 2 deve ser igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, para adição, o elemento que eu posso adicionar que não altera o valor é o zero. Para multiplicação, o termo que eu tenho que multiplicar é o termo 1. Então, o elemento neutro, 1. Oposto aditivo. O oposto aditivo é aquele que vai zerar o meu valor. Então, eu tenho o elemento A, somo com o oposto dele, que é o menos A, vai ser igual ao menos A, que é o oposto, mais o A, que é igual a zero. Então, o número oposto é aquele que anula o número que eu tenho. Para o caso de A igual a 3, 3 mais menos 3 é igual a menos 3 mais 3, que é zero. E agora sim, então, podemos utilizar essas propriedades que nós vimos para poder responder qual é o valor inteiro que satisfaz a essa expressão x, que multiplica x² mais 2, igual a x³ mais 4. Utilizamos a propriedade distributiva, que acabamos de ver, x vezes x² mais 2. Então, primeiro, x multiplica x² x³. X multiplica 2, 2x. Do lado direito, continua o x³ mais 4. Agora nós temos esses valores x³ mais 2x e x³ mais 4, nós vamos adicionar o oposto do x³ em cada um dos dois lados da igualdade para poder eliminá-lo. Então, tira x³ tira x³ ou acrescenta esse oposto. Como acrescentando o oposto vai anular esses dois termos e vai anular esses dois termos, nós vamos ter 2x igual a 4. Como aqui está multiplicando por 2, eu divido por 2 dos dois lados. 2x dividido por 2, 4 dividido por 2. X, então, é igual a 2. Então, a resposta para o valor inteiro que satisfaz essa expressão é x igual a 2. Agora, então, você pode acessar a atividade desta aula e testar os conhecimentos que você adquiriu nessa aula. Até a próxima aula!